Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui na sua OAB da Lapa, a sua subseção virtual neste momento de pandemia. E hoje nós temos uma live muito especial. As prerrogativas não estão de quarentena, direitos da mulher advogada. E a nossa convidada especial é a doutora Camila Brunhara Elau. Doutora Camila, muito boa noite. Ei, doutor Luiz, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um tema que eu adoro, que são as prerrogativas, né, especialmente as prerrogativas da mulher advogada. Agradecer inicialmente o convite feito pelo doutor Almir Ramos da Silva, que era o presidente da Comissão de Prerrogativas na ocasião. Convite esse que foi avalizado aí pelo senhor, que é o presidente da subseção da Lapa. E é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com essas duas outras doutoras maravilhosas, competentes, doutora Sabrina e doutora Adriana. Estou muito feliz, espero que a gente consiga produzir muita informação aqui para ajudar aí os nossos colegas. Nós que agradecemos, doutora Camila. E a doutora Camila está falando do Espírito Santo. É isso aí, Espírito Santo. Muito prazer estar aqui com vocês. A doutora Camila é advogada, é pós-graduada em Direito Processual Civil, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Espírito Santo nos anos 2018 e 2019, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Espírito Santo de 2019. Doutora Camila, é uma honra, é um prazer ter a senhora aqui na nossa subseção. Muito embora estamos de maneira virtual, mas temos assim, digamos, as facilidades da internet. Por um lado, a pandemia nos coloca assim de maneira que nós não temos a proximidade, mas a internet ela coloca essa proximidade, digamos, virtual. Então temos esta oportunidade de falar com uma colega do Espírito Santo e nós aqui na Lapa, em São Paulo. Muito obrigado por aceitar o convite por parte do Dr. Almir Ramos da Silva, que fez também um excelente trabalho aqui na Comissão de Prerrogativas da OAB da Lapa. A OAB da Lapa só tem a agradecê-lo. E eu quero fazer também um agradecimento todo especial à Comissão de Prerrogativas da nossa subseção da Lapa. Quero agradecer e nominá-los um a um, que é o nosso vice-presidente, Dr. Helenivo Moreira, o Dr. Caio Felipe Gomes Soares, a doutora Elisângela Alves de Souza, ao Guilherme Zache, ao Lincoln Oshino e a Sabrina Cardoso Silva Alves, que eu já apresento nesse momento e digo boa noite, doutora Sabrina. Boa noite, doutor Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. A doutora Sabrina estará aqui nesse debate, que é advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e Direito de Família e Sucessões, e é a nossa secretária na Comissão de Direitos e Prerrogativas. Além disso, também é coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia da OAB da Lapa. Muito obrigada, doutor. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer em nome da Comissão de Prerrogativas a presença da doutora Camila e da doutora Adriana, que vão abrilhantar nosso evento de hoje. Muito obrigado, doutora Sabrina. E, claro, aqui conosco, doutora Adriana Gomes. Doutora Adriana Gomes, muito boa noite. Doutor Luiz, boa noite, Camila, boa noite, Sabrina. Feliz por estar aqui nessa noite para tratar esse tema que é muito importante para nós, né? Doutora Adriana, é uma alegria ter aqui a colega que é advogada, pós-graduada em Direito Público, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, e com muita alegria é a nossa secretária adjunta aqui na subseção da Lapa. Doutora Adriana, muito obrigado por estar aqui. E antes de passar a palavra à senhora para que faça aqui a condução desta live, eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos internautas que estão aqui conosco. Lembrando que você, internauta, faça a sua pergunta, faça seus comentários aqui no chat da nossa live. Agradeço a todos e, sem maiores delongas, já passa a palavra à doutora Adriana Gomes. Muito obrigado e uma boa live a todos e todas. Obrigada, doutor Luiz.
Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, colegas, internautas. Faço minha as palavras aí do Dr. Luiz. E nessa noite nós trataremos sobre as prerrogativas da mulher advogada, né, os direitos da mulher advogada. E principalmente sobre a importância do artigo 7A da Lei 8.906 de 94, que trata sobre os direitos da advogada. Nós temos aqui que a importância da criação desse artigo, ela vai além de uma mera alteração legislativa pura e simples, né? Nós temos aí, com a inserção desse artigo, no rol dos direitos e prerrogativas, voltado exclusivamente para a mulher advogada, nós temos que abre aí um horizonte para o qual nós não tínhamos um olhar atento antes. A advogada, ela tem o direito de não sofrer assédio em razão de ser mulher, tem o direito de escolher sua vestimenta sem censura por qualquer autoridade e tem também direito à remuneração em igualdade de qualquer outro advogado, tá? E eu quero considerar aqui que é de se lamentar que depois de tanto tempo, tantos anos, só agora, né, pelo menos em tese, nós temos essa aplicação prática desse dispositivo que nós vamos falar hoje. E, para isso, nós temos a doutora Camila Brunhara e a doutora Sabrina, que é secretária da nossa Comissão de Prerrogativas, que é muito atuante e que nós vamos saber muita coisa do que está acontecendo lá no Espírito Santo e aqui também na subseção da Lapa. Então, vou começar aí com o primeiro tema. Nós colocamos aqui 4 temas, dividindo a live de hoje, e vamos ouvir as colegas. Como primeiro tema, nós vamos iniciar falando sobre o artigo 7º, a parte A. Dentre as previsões do artigo 7º, parte A, eu quero saber da doutora Camila e da doutora Sabrina se todas já vêm sendo respeitadas. Tais quais vagas de garagem nos fóruns e tribunais, preferência em audiência, tentação oral, etc. E não sendo observado isso, como deve proceder a advogada que se sentiu violada naquele momento onde foi violada? E numa discussão, pode gerar aí a perda do horário de audiência, por exemplo. Como é que deve agir essa advogada? Como é que ela deve se comportar? Está sendo respeitado? Como é que ela deve se comportar? Eu quero ouvi-las, doutora Camila e doutora Sabrina, na sequência. Doutora Camila. Liberei aqui. Bom, primeiro eu queria fazer só uma introdução a respeito desse tema, dizer que ser mulher é um desafio muito grande, né? Nós estamos aí lutando para ser inseridas no mercado e trabalharmos em condições de igualdade, no sentido de ter o mesmo salário, a mesma remuneração que homens que estão exercendo as mesmas atribuições que a gente, direito de exercer a advocacia de forma plena. E eu vejo esse artigo 7º-A como uma alteração legislativa importante, que aconteceu recentemente, em 2016, pela ausência de conscientização quanto a algumas diferenças fisiológicas, né, que existem entre homens e mulheres. Basicamente é essa a diferença, né? Qualquer outro critério é meramente cultural ou oriundo de grupos sociais que vem mesmo de uma sociedade patriarcal e machista. Esse dispositivo ele foi inserido na nossa lei federal, que é o Estatuto da OAB, após uma situação vivenciada por uma advogada, né, que foi a doutora Daniela Teixeira. Inclusive, essa lei, que é a Lei 13.363, de 2016, que promoveu essa alteração do Estatuto da OAB, inserindo o artigo 7º-A, se chama Lei Júlia Matos, que é o nome da filha dessa advogada, que sofreu uma violação muito séria e que, por incrível que pareça, tinha uma prerrogativa ali clara e evidente que não foi respeitada. Ela foi fazer uma sustentação oral em 2013 perante o CNJ, já estava com 29 semanas de gestação, e ela pediu a preferência para fazer essa sustentação oral, que lhe foi negada na ocasião, e ela teve que ficar lá aproximadamente por 5 horas esperando o seu processo ser apregoado, durante toda a manhã e mais uma parte da tarde. Ela obteve êxito lá na sua questão jurídica, mas saiu de lá tendo contrações, teve que ir direto para o hospital, foi internada, e acabou vindo a nascer a Júlia Matos prematuramente, com um pouco mais de 1 quilo, tendo que ficar 61 dias na UTI.
Então, o prolongado estresse ao qual ela foi submetida na ocasião, certamente contribuiu para ela ter passado por essa situação, né? E isso fomentou muitos debates, ela é advogada de São Paulo, fomentou muitos debates, né, que culminaram com a apresentação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, projeto esse que foi apoiado por todas as seccionais do Brasil, inclusive pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, lá do Conselho Federal, e essa lei foi editada e veio a fazer culminou, né, com a alteração do artigo 7º do Estatuto da OAB, inserindo aí o 7º-A, e também promoveu alterações no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 313, incluindo os incisos 9 e 10 e os parágrafos 6º e 7º. Então, isso é só uma demonstração de que nós, às vezes, precisamos ter uma espécie normativa para viabilizar o respeito às mulheres, especialmente no estado gravídico, que é o que diferencia a gente dos homens, né? Um dos critérios fisiológicos que nos diferencia dos homens. Então, eu penso que a necessidade dessa disposição é por não haver uma conscientização, e ela é uma grande vitória para a advocacia e para assegurar o exercício profissional da mulher de forma autônoma, independente, livre. Então, foi uma grande vitória. Sobre o fato dela estar sendo respeitada em todos os seus aspectos, eu penso que não. Primeiro porque essa lei demanda ainda algumas melhorias, né, para se adequar à realidade fática das mulheres, né? E segundo, porque demanda também uma atuação aí das seccionais para exigir, por exemplo, que sejam disponibilizadas vagas numa região próxima dos fóruns dos tribunais, porque isso não tem acontecido, não é só aqui no Espírito Santo, nem nas comarcas de interior, mas eu acho que em todo o Brasil isso é uma necessidade. E por quê? Por que tem que ter uma vaga próxima ao fórum? Porque, obviamente, a mulher, para se deslocar com uma barriga de 10 quilos, 15 quilos, para ir para uma audiência, ela não tem a menor condição de sair de 3 quadras de distância do local para chegar lá e ter que esperar ela se recuperar para poder iniciar uma audiência. Então, assim, para ela ter uma igualdade de condições de trabalho com relação aos advogados homens, essa é uma medida mais do que necessária e justificável, né? Mas depende de um empenho maior aí das seccionais para a efetivação dessa medida. No que tange a reserva das vagas, eu entendo que não tá sendo cumprido de forma efetiva. Sobre a não submissão das gestantes aos aparelhos de raio-x, surpreendentemente, não estão também sendo cumpridas integralmente. Já me deparei aí com debates, né, com diretores de presídios que insistiam em dizer que aquele detector de metais não iria causar nenhum mal, nenhum prejuízo à saúde da criança, nem da mãe, e tentando convencer a advogada a se submeter a ele, sendo que a lei é muito taxativa nesse ponto, não importa qual é o modelo do raio-x, se é importado, de onde veio, a mulher não tem que se submeter, e se ela for exigida, ela tem que acionar a comissão de prerrogativas, pedir ajuda à OAB, tenho certeza que ela vai ser amparada plenamente, e infelizmente eu me deparei com situações dessa natureza e eu não conseguia acreditar que havia essa resistência, né? Que mesmo existindo um diploma legal, ainda existe uma resistência no cumprimento dessa norma. Bom, mais algumas questões que eu queria só colocar aqui muito rapidamente, porque temos muitos temas para tratar, seria sobre, por exemplo, gestantes, a preferência na ordem de sustentações orais. Acho que não está tendo grandes problemas com relação a isso, mas quanto às audiências, o que eu tenho visto é que quando a advogada deixa para informar no dia da audiência sobre a sua situação gestacional, isso pode gerar alguns tumultos no andamento na pauta do dia. Então, a gente sugere que a advogada peticione com certa antecedência para ter uma organização, né, da serventia e não ter grandes tumultos. Quanto à sustentação oral, eu acho que ela pode chegar na hora e solicitar, mas para audiência eu sugiro que seja feito peticionamento prévio, evitando maiores tumultos, né? Sobre o inciso 4, tem sido alvo de muitas críticas também, que fala sobre a suspensão dos prazos processuais, quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito. Os prazos de suspensão estão previstos no artigo 313 do CPC, e são prazos diferentes para homem e para mulher, para advogada mulher e para advogado homem. 30 dias, se ela for a única advogada do processo, ela tem direito, e 8 dias
para o advogado, que é o pai, né? E tendo em vista que estamos aí numa sociedade plural, o que tem sido alvo de questionamentos é o seguinte: e se forem dois homens advogados homossexuais que resolveram adotar uma criança? Por que o prazo vai ser só 8 dias? Quem que vai ter direito a esse prazo? E se forem duas mulheres advogadas homossexuais que adotaram uma criança, quem que vai ter direito a esse benefício de 30 dias? Por que não iguala o prazo de 30 dias para os homens, para os pais, né, advogados pais, e para as advogadas mulheres? Então, isso tem sido alvo de muitas críticas, exige realmente um aperfeiçoamento aí da legislação. Eu tenho acompanhado muitos debates nessa área e entendo que são cabíveis mesmo, são debates que fazem total sentido diante do nosso contexto social. E também no inciso 3, voltando um pouquinho aqui, que fala que a gestante, lactante, adotante ou que der à luz tem essa preferência na ordem de sustentação oral mediante comprovação de sua condição. Essa exigência de comprovação de sua condição também tem sido alvo de muitos questionamentos. Por que a advogada tem que comprovar seu estado gravídico? Por que ela não pode ser considerada aí, não pode ser levada em consideração a sua boa-fé? Porque os juízes têm boa-fé, os promotores têm boa-fé. Por que o advogado tem sempre que provar tudo que ele está falando, não é verdade? Então, também tenho observado muitas críticas com relação a essa exigência dela comprovar a sua condição e ter que expor aí um exame, uma coisa que é íntima. Eu acho que seria basicamente isso. Bom, acho que seria isso. Vou passar a palavra agora para a doutora Sabrina complementar o que ela achar que é pertinente. Obrigada, doutora. E levantar aí no próximo tema. Obrigada, doutora Camila. Eu acho importante ponderar também a questão da divulgação. Eu entendo que muita mulher, às vezes, não sabe o que é a sua prerrogativa ou tem medo de se indispor, seja perante o juiz, seja perante a outra parte. Às vezes eu vejo que a advogada fica um pouco coagida, fica, às vezes, sem saber como reagir, e isso é importante que ela leve em consideração na hora que ela está ali representando o cliente. Então, precisam sim ser respeitadas as suas prerrogativas. Eu atuo na Comissão de Prerrogativa da OAB da Lapa e lá nós não recebemos muitas questões relacionadas à violação em decorrência da mulher advogada. Nós não temos muitas coisas que chegam na nossa comissão com relação a isso. Então, eu vejo que a advogada hoje ela ainda está um pouco acuada, não sei se ela se sente com medo de isso influenciar a decisão do juiz. Muitas vezes ela pode pensar que se indispor com o juiz, isso vai prejudicar na sentença, porque queira ou não, a gente sabe que depende do juiz para sentenciar o nosso caso. Então, às vezes, a advogada aguenta aquilo, fica quieto perante o seu próprio cliente para não ter um problema depois com a sentença. Mas isso não pode acontecer. Nós temos que fazer valer as nossas prerrogativas. E eu acho importante se posicionar. A advogada, ela tem que se posicionar, ela tem que fazer valer os seus direitos. Então, só ponderar essa parte que eu acho importantíssima. Na questão da sustentação oral, alguns sabem, eu sou jovem advogada e jovem mãe. Então, eu utilizei essa questão de preferência há um tempo atrás. Fui verificar como que funcionava e na hora de fazer a sustentação oral, eu fiz o cadastro primeiro e não tive nenhum problema. Cheguei lá, inclusive fui a primeira, nem imaginava que ia ser a primeira, mas fui a primeira a fazer a sustentação oral. Tinham outras pessoas também em prioridade, mas eu fui a primeira. E na segunda vez da sustentação oral, eu me esqueci de ticar e cheguei lá e não tinha marcado. E na hora consegui agendar, não teve nenhum problema, mas eu percebi que para sustentação oral, isso não tem nenhum inconveniente. Não tive nenhum problema com a audiência também. Mas eu vejo que são poucas as advogadas que se posicionam, que são poucas as advogadas que fazem um prévio requerimento e que levam isso em consideração. Eu acho que o que a doutora Camila falou é importantíssimo. Nós temos que conhecer o artigo 7º para a gente poder se valer dessa prerrogativa, né? Com relação só... Oi, doutora. Com relação ao raio-x, que a doutora bem comentou,
Além disso, nós conversamos bastante disso também nas nossas reuniões de prerrogativas, é muito invasivo. Além de, eu acho que é um certo constrangimento também para a advogada. Se ela tem alguma prótese de silicone, se ela tem um piercing em algum lugar mais íntimo, tudo isso, através do scanner corporal, tem a leitura completa. A pessoa praticamente está nua ali perante o agente penitenciário. Então, muitas vezes, na hora de entrar, de visitar o seu cliente, ocorre a violação dessa prerrogativa porque quem está do outro lado do scanner é um homem. E deveria ser uma mulher ali do outro lado do scanner. E muitas vezes a advogada vê que é um homem que está ali, mas ela precisa visitar o seu cliente, ela precisa ingressar no presídio para falar com o seu cliente e não tem o que fazer. Então, ela adentra no presídio, passa por toda essa exposição, inclusive marca até as gordurinhas que a gente tem. Então, eu acho extremamente invasivo o raio-x. Mas é aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Será que ela, a advogada, se posiciona? Ela não quer, às vezes, afetar o caso do cliente, então acaba deixando passar. E hoje, acho que essa live também tem esse intuito de falar para a mulher advogada, você tem as suas prerrogativas e precisam ser respeitadas. Não importa o que vai acontecer depois. Depois a gente tenta, verifica o que pode ser feito, mas a gente não pode baixar a cabeça por ser mulher. Por sermos mulheres, que nós temos que erguer a cabeça e fazer valer as nossas prerrogativas. Eu queria só, se a senhora me permitir fazer uma interrupção, só para falar da questão da prerrogativa, eu acho que a primeira pessoa a defender a prerrogativa é o próprio advogado, né? A gente tem que saber defender e, para isso, a gente tem que conhecer as prerrogativas, saber quais são as prerrogativas, né? E eu confesso que, após alguns anos já advogando, ao sofrer uma violação e ter que recorrer ao AB, é que eu fui descobrir que existia uma comissão de prerrogativas, me senti completamente amparada e abraçada, e isso me deu muita coragem para enfrentar várias coisas e saber que eu sou advogada, que eu tenho que ser respeitada, eu estou exercendo uma profissão com dignidade, e vocês vão ter que entender que vai ser assim, senão eu tenho uma OAB forte do meu lado, que vai tomar providências, e vocês vão ter que aprender da pior forma. E eu me descobri uma verdadeira apaixonada pela defesa aí das prerrogativas, e eu ajudo todos os meus colegas no cotidiano, em cartório, quando eu vejo algum abuso, eu intervenho, faço esse auxílio, porque muitos não têm conhecimento das prerrogativas, né? Então, esse trabalho de divulgação, né, de conscientização, é muito importante. É verdade, doutora. Bem, ouvindo a doutora Camila e a doutora Sabrina, é que nós percebemos quanto é importante que a mulher conheça seus direitos, né? E que se una às demais. Não vou nem falar dos colegas todos, homens e mulheres, mas pelo menos das mulheres. Muitas vezes nós vemos algumas de nós passando por algumas situações para entrar no fórum, um atraso de audiência, uma fala ríspida, não é? E muitas vezes preconceituosa, né, de alguns magistrados, alguns colegas nossos, membros do Ministério Público, e nós nos calamos quando do outro lado tem uma colega nossa. Então, o conhecimento e a união faz muita diferença. Nós ouvimos a doutora Camila falar de como é que surgiu, né, a redação desse artigo 7º, nós conhecemos os nossos direitos, e a partir daí nós precisamos ter um comportamento diferenciado. Então, quando falamos de mulher advogada, nós lembramos, por exemplo, Bom, eu não sei vocês, mas quando eu me formei, as mulheres não podiam nem fazer audiência de calça comprida. Então, havia toda uma situação constrangedora, não é? Nós tínhamos toda aquela situação do nosso professor nos orientando, olha, nós estamos no mesmo patamar, juiz, advogado, Ministério Público, mas mesmo assim, nós mulheres éramos e ainda somos tratadas de uma forma diferente. Não é? Uma mulher grávida no balcão, tentando mostrar que está grávida, como? Cadê a barriga? Então, são uma série de situações que precisam ser conhecidas para que nós possamos combater. Nós vamos tratar sobre essa questão do raio-x, inclusive, né? E eu já vou passar para o segundo tema, mas antes disso, eu quero aqui cumprimentar alguns colegas que estão acompanhando essa live de hoje, doutor Lincoln Oshino, que é da Comissão de Prerrogativas, doutora Luciana Sachi, doutora Ana Lúcia Augusta, conosco em praticamente todas as lives,
doutor Ezequiel Barbosa, doutor Reinaldo Eiras, doutora Kátia Dias, nossa conselheira, né, uma colega que briga pela prerrogativa da mulher. Quantas vezes nós já discutimos, não é, doutora Kátia, a situação ali no Foro Regional da Lapa, de algumas situações extremamente constrangedoras contra nós. Doutor Ivo Moreira, né, presidente, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da nossa OAB Lapa, doutor Fábio Rocha, doutor Martins Gonzalez, Manuel Martins Gonzalez, nosso vice-presidente da subseção e presidente interino da Comissão de Prerrogativas, doutora Carmen Vaiano, doutora Fernanda Corveto, doutora Renata, não é? Satorno, que está aí sempre nos acompanhando, doutora Cristiana Natache, Alexandre Luiz Greco, Luizinho, nosso amigo, doutora Daniela Pacheco, doutora Michele Benedito, doutora Fabiana Andrade, Daniela Andrade, Raquel Santana, Gisele Carreiro, doutor José Antônio Antiório, muito bom te ver aqui, doutor Wagner Luiz Dias, nosso secretário, primeiro secretário da subseção, diretor, primeiro secretário, enfim, muitos colegas aqui, Luzineide Macedo, Valéria Elau, muitos colegas, doutor Caio Soares, também da Comissão de Prerrogativas, Alexandre Costa, muitos colegas aqui comentando, já mandando suas perguntas. Muito obrigada por nos acompanhar nessa noite. Muito obrigada pela sua audiência. E eu quero já fazer aqui referência ao segundo tema para nós tocarmos aí os debates com a doutora Camila e a doutora Sabrina. Segundo tema, nós temos aqui a situação de uma advogada que foi detida em um presídio de São Paulo após passar por scanner corporal e ser constatado um absorvente interno nela. Foi desagravada de ofício pela seccional, pelo constrangimento, mas o desagravo, embora seja importante, não tira de nós essa situação de constrangimento, né? E por que não acrescentar a questão da lingerie? Quantas vezes nossas colegas já se pegaram aí comentando nas comissões de mulher advogada, foram comprar lingerie, quiseram aquela que tem lá aquele formato do plástico, né, no sutiã meia taça, nós queremos ele, não queremos o do ferrinho, porque vai parar. Isso é constrangedor, é absurdo, e nós não podemos aceitar essa situação. Então, eu deixo aí a questão para a doutora Camila e para a doutora Sabrina. Qual deve ser a postura de uma advogada, né, que passar por uma situação como essa? Como é que essa advogada já constrangida, que passe por uma situação como essa, numa situação de um absorvente interno, de uma lingerie, ela deve reagir? Como é que fica o contato com o cliente diante e depois de uma situação constrangedora como essa? Quero ouvir as colegas, doutora Camila, e na sequência, doutora Sabrina. Bom, essa situação, ela é bem revoltante, né? Quando eu tomei conhecimento, ela causa uma resignação muito grande. Quando eu fiz uma pesquisa sobre esse caso, e vi que a advogada, ao passar pelo Boriscan, ela foi detida, sem justificativa nenhuma, levada para uma sala onde foi que aguardar a análise do raio-x de agentes femininas que ficavam questionando, não é, e ela demorou um pouco para ela entender que a discussão se referia ao fato de estar usando o absorvente interno. Gente, isso aí, o que seria isso se a gente não considerarmos que é uma criminalização verdadeiramente da advocacia, né? Como se não bastasse esse constrangimento, esse atentado aí à dignidade da advocacia, ela ainda foi levada para uma sala, ficaram 5 agentes penitenciários, para ela poder atender o cliente dela, o que configurou uma outra violação de prerrogativa, porque ela tem o direito de estar com o cliente dela de forma reservada. Inclusive, essa prerrogativa, se não for respeitada, hoje ela já configura crime, né? Então, é uma situação absurda, que não só por ferir o princípio da isonomia, e quebrar também a hierarquia, né, desrespeitar a ausência de hierarquia entre o advogado, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, magistrado, oficial de justiça, porque eles não passam por esse procedimento, né? Esse procedimento demonstra também uma ausência total de critério, e que está contaminado de subjetividade, uma precisão cirúrgica para fazer um body scan, uma advogada, e isso é inadmissível, tanto que a própria advogada disse que ela saiu de lá e foi para um outro presídio ali no complexo penitenciário próximo, e sequer foi submetida ao escaneamento. Então, qual é o critério?
é o agente que vai desconfiar e subjetivamente vai fazer a pessoa passar por um constrangimento desse. Isso é um ato atentatório ao livre exercício da advocacia, é absurdo, e parece que além do desagravo, foi montado um grupo de estudo para avaliar a possibilidade de ser ajuizada uma ação civil pública. Não tem notícia, mas eu espero que tenha sido ajuizada, não só de forma a reprimir condutas lastimáveis, absurdas como essa, mas para evitar também que novas colegas passem por uma situação dessa, né? E não para por aí, eu já recebi reclamação de advogada que estava sendo proibida de entrar no presídio para atender um cliente porque ela estava com uma calça justa de salto agulha. Uma agente mulher que estava proibindo ela de entrar, né? Então, uma mulher sabotando o trabalho da outra. Isso é lastimável e demanda uma atuação incisiva, porque a gente não pode transigir com prerrogativa. Prerrogativa violada não é daquela advogada, é da categoria inteira. É a prerrogativa do cliente de ter o seu direito salvaguardado. O advogado ele é imprescindível para a administração da justiça. Né? Sem advogado não tem justiça, sem justiça não tem democracia, a gente não tem cidadania. Então, a prerrogativa ela é muito mais ampla que a violação que uma advogada só sofre. Na verdade, é uma agressão à sociedade, à cidadania, à democracia. A gente não pode transigir. A OAB tem que ir em cima mesmo e tomar providências para evitar que essa situação ela seja mantida, né? Então, eu sugiro que as advogadas que tenham que passar por um constrangimento desse, do ferro do sutiã, impedir ela de ter acesso a um presídio, não dá para aceitar uma coisa dessa. Que acione a comissão de prerrogativas ou a procuradoria de prerrogativas, eu tenho certeza que elas vão ter todo o apoio, eu digo isso porque sou advogada, já precisei da comissão de prerrogativas e me senti muito protegida e muito encorajada a enfrentar qualquer abuso que eu venha a sofrer no exercício da minha profissão. Eu tenho direito de trabalhar e eu não posso admitir que abusos dessa natureza impeçam a satisfação do direito de um cliente meu. A gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter coragem e a OAB, ela protege muito a gente nesse ponto e nos dá essa segurança. Então, tem que informar, liga no plantão, pede providência, fala que não vai passar no body scan e tem que ter um critério. Qual a necessidade de alguns adotarem um procedimento, outros precisam adotarem outro? E isso realmente traz uma insegurança muito grande para a sociedade, não é só para advogada, não. Aí eu vou passar a palavra para a doutora Sabrina agora. Isso, vamos ouvir a doutora Sabrina sobre esse tema também. Doutora Sabrina? Estão me ouvindo? Sim. Deu um problema no áudio, perdão. Então, falar rapidamente desse tema, é lamentável, foi um episódio constrangedor. Eu acho que a mulher, ela já passa por muita coisa no exercício da profissão, e esse caso foi terrível, né? Não temos nem muito o que conversar sobre esse caso, porque é lamentável a mulher passar por isso. O que nós aconselhamos como prerrogativas é que se a advogada sentiu que aconteceu algo com ela com relação a isso, ela deve sim procurar a comissão de prerrogativas. Se ela não conseguiu se posicionar, se ela não conseguiu resolver, ela acione a comissão de prerrogativas na jurisdição onde ela se encontra. Então, dependendo do presídio em que ela se encontra, ela acione a comissão de prerrogativas, que os membros de prerrogativas irão até lá para solucionar e para apaziguar a situação. O que não pode é ela passar por uma situação dessa e deixar isso para lá como se fosse uma coisa normal e comum, visando que ela precisa atender o cliente dela. Então, isso não pode, isso não é nem um pouco aceitável. Isso é repudiável, não tem condições de aceitar. Então, o que a gente indica para a advogada diante dessa situação é se posicione. Se mesmo assim se sentiu constrangida, se não consegue se posicionar, aciona a prerrogativa, que qualquer um dos membros que estiver de plantão vai até o local para ajudar a advogada numa situação dessa. Doutora? Nós temos aqui no chat uma pergunta da doutora Ana Lúcia Augusto sobre o fato de as advogadas se sentirem desestimuladas face a esses eventos constrangedores.
né? E a doutora Sabrina até iniciou uma fala nesse sentido, do desestímulo da colega, né? De ir lá reclamar, de se sentir retalhada, né? E eu quero responder essa pergunta dizendo que nós não podemos, de forma alguma, nos sentir desestimulados. Há pouco tempo atrás aí, nós tivemos um comunicado, por conta da pandemia, para fazermos as videoconferências, não é? E para lá, através dessa videoconferência, alegarmos aquilo que nós estamos vivendo, passando, se era emergência, se não era, se suspendeu, se não suspendeu. E isso também, eu quero estender a questão de ir ao presídio nesse momento de pandemia, querer ver, querer enxergar, querer entender todas as repartições, ver documento, não ver, ouvir, independente do horário, Polícia Federal, está tudo fechado. Não importa. Nós precisamos conhecer as nossas prerrogativas justamente para não nos sentir desestimuladas para isso. Agora, esse desestímulo faz parte de uma questão que nós temos que discutir entre nós, mulheres. Nós temos que nos unir, como disse a doutora Camila, como bem colocou a doutora Sabrina, nos unir para que nós não nos sintamos desestimuladas. Como foi colocado no chat também por uma outra colega, a mesma colega, a doutora Ana Lúcia, muitas vezes uma outra colega desestimula a outra, retalhando, boicotando uma conduta. É nesse momento, mulheres, que nós temos que nos unir. Muitas vezes nós pensamos que um homem diga, olha, ela pode sim, ela pode ficar sem o casaquinho, ela não pode usar alcinha e tal. Onde já se viu uma coisa dessa? Então, nesse momento, eu entrei aí, atravessando as meninas, para fazer um apelo às advogadas. Nós precisamos nos unir. Temos a regra? Temos. Temos a OAB por trás? Temos. Temos o setor de prerrogativa? Temos. Mas, mais do que nunca, nós, mulheres, precisamos nos unir. Em todas as esferas. Quero abrir a palavra aí sobre essa questão, se a doutora Camila ou a doutora Sabrina quer acrescentar alguma coisa, sobre essa questão do desestímulo. Eu gostaria, sim, de falar. Na verdade, eu não me sinto nem um pouco desestimulada, eu me sinto encorajada a enfrentar isso, porque eu sei que eu tenho uma instituição forte do meu lado. E eu tenho percebido aí a atuação do Conselho Federal, e muito me orgulha saber que a pauta da mulher é uma pauta fixa nos encontros aí de prerrogativas, encontros nacionais, presididos pelo doutor Alexandre Oguzuco, que é uma pessoa que eu tenho extrema admiração e respeito, que tem exercido aí o cargo de presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas com muita sabedoria, muito equilíbrio, de forma muito inspiradora e encorajada, né? Também a doutora Daniela Borges, que é a presidente da Comissão da Mulher do Conselho Federal, que também tem feito um trabalho brilhante. A gente tem que tomar coragem para enfrentar e exercer o que se chama de sororidade, né, que eles falam, que é a irmandade, a união das mulheres, parar de julgar, a gente se unir, acabar com esse mito da rivalidade, compartilhar informações, admirar o trabalho da outra mulher, apoiar, porque, sem sombra de dúvidas, é só a união de forças das mulheres que vai fazer a gente ter um efetivo respeito. Não adianta esperar que outras pessoas façam isso por nós, não. A gente tem que se unir e compartilhar aí as informações que a gente tem, explicar quais são as prerrogativas, brigar pelas colegas, porque isso fortalece a gente mesmo. Então, isso é muito importante que seja feito um trabalho nesse sentido, de união, verdadeira união. Doutora Sabrina, passo a bola para a senhora. Eu acredito muito nisso também, e acho só importante, uma vez eu conversando com uma advogada, nós até falamos sobre isso, acho importante fazer um paralelo, acho que todo mundo sabe como é a união dos motoboys. Quando acontece alguma coisa com um no trânsito, algum acidente, nós vemos que todos eles se unem e estão lá junto com aquele colega. E eu acho que isso é um exemplo bacana, que tem que acontecer conosco também, com nós mulheres advogadas. Então, se nós vermos uma mulher advogada passando por uma situação dessa, temos que nos unir, independente de sermos de prerrogativas ou não, independente de atuarmos na comissão de prerrogativas ou não. Eu acho que isso é um direito que a advogada tem e que ela poderia estar passando por isso também. Então, é se colocar no lugar da outra. Muitas vezes, a outra advogada, ela está ali, como ela foi violada, ela não sabe nem como reagir, ela não esperava aquilo. E a força de alguém que está ao lado dela pode fazer com que ela se estruture novamente. Então, é importante a união, muito bem colocado pela doutora Adriana, pela doutora Camila, a união nessa hora
pode ser essencial para solucionar e para complementar e para continuar o caso dessa advogada. Durante a sustentação, durante a audiência ou visita ao cliente, pode ser que ela sinta-se tão acuada que ela não consiga nem trabalhar depois disso, porque ela não tem como reagir. E a união nessa hora faz toda a diferença. É importante também deixar claro que o rol não é taxativo de exemplos de violação às prerrogativas da mulher, ele é exemplificativo. Então, nós vemos, por exemplo, situações em que você escuta, nossa, está estressada, está com TPM, é violação. Tratou da TPM, tratou do gênero, é violação. Ah, mas tão bonita, nem precisava ser inteligente, né? Ah, mas com esse decote, claro que vai conseguir. Então, são situações que muitas vezes nós nos calamos, mas nesse momento é momento de chamar a prerrogativa. Onde já se viu ouvir isso de um colega? De um colega, né? Onde já se viu ouvir isso de um delegado, de um escrivão, né? Como se comportar nessa esfera tão complexa que é o direito, quando as advogadas têm que ir até uma delegacia, tem colega que fica desestimulada. Eu admiro a doutora Camila e sei que ela é um potencial forte, inclusive estou vendo aqui no chat inúmeros elogios ao seu trabalho, doutora Camila, e ao seu também, doutora Sabrina, mas muitas colegas nossas, elas nem pegam as causas muito sabendo conduzir. É especialista numa área, mas não sabe como chegar numa delegacia de polícia, porque lá vai ser como é que eu digo, ridicularizada, não é? Nossa, mas uma mulher, nossa, mas a roupa é cor-de-rosa, olha só, mas e o marido? O marido segura a onda, né? Então, são frases que nós não precisamos aceitar. Eu fui à terceira conferência da Mulher Advogada em Fortaleza esse ano, inclusive foi um pouquinho antes dessa pandemia, e lá os debates foram intensos, as falas, as colocações, o encorajamento. E nesse momento eu faço um apelo novamente. Nós devemos conhecer as nossas prerrogativas, nós devemos ampliar esse rol de situações que nos constrangem, que nos deixam numa situação de saia justa, para poder aplacar isso. Nós vamos entrar agora num segundo tema, no terceiro tema. Eu quero, antes disso, colocar aqui algumas situações, alguns elogios para as colegas, né? Algumas situações até de um colega que colocou, que está com a família toda assistindo, né, essa live. E que bom, porque se você tem uma filha estudante, você tem uma filha mulher aí na sala, mostra para ela, olha aí. Nós, mulheres, precisamos nos unir, precisamos combater esse tipo de comportamento preconceituoso. O terceiro tema, nós temos aqui uma situação em que a OAB do Espírito Santo, ela lançou mão aí de um aplicativo de combate à violação de prerrogativas que facilitou as denúncias, e nós queremos saber como é que ele funcionou, né? Como é que é o recebimento dessa denúncia e qual a atitude adotada pela comissão. Eu creio que a doutora Camila, como presidente da comissão na gestão anterior, ela acompanhou tudo isso. Qual foi a atitude adotada pela comissão após receber uma denúncia e como era o atendimento, se era de imediato? E na sequência, não precisa voltar para mim, a doutora Sabrina também vai falar um pouquinho como é que está sendo essa logística aqui na nossa subseção da Lapa. Eu sei que essa live está aí sendo ouvida e acompanhada por colegas de outras subseções, mas eu quero que a doutora Sabrina fale um pouquinho sobre a nossa situação aqui na subseção da Lapa, depois da Camila. A palavra está com vocês. Depois que eu concluir esse tema, eu queria só esclarecer essa situação que a Kátia Dias mencionou aqui sobre a conciliação dos trabalhos da mulher, os afazeres domésticos. Depois eu quero falar sobre isso, que esse tema é bem interessante. Sobre o aplicativo Prerrogativas Mobile, ele foi criado pelo Conselho Federal, foi disponibilizado para seccionais do Brasil e aos poucos está havendo uma adesão, não são ainda todas as seccionais que aderiram. Aqui no Espírito Santo a adesão aconteceu em outubro do ano passado. E é uma ferramenta importante de comunicação entre os advogados e a OAB, uma forma do advogado reportar as violações que ele está sofrendo, permitindo que a comissão de prerrogativas ou a procuradoria de prerrogativas possa atuar em casos pontuais, que às vezes não eram levados
a conhecimento da instituição por conta de sistema burocrático, né, que exigia peticionamento eletrônico, e aí, às vezes o advogado não queria fazer, não tem tempo, está correndo. Então, esse é um aplicativo, é muito interessante a ideia, né, ele pode ser baixado de forma gratuitamente, né, tanto para quem tem sistema Android, quanto para as plataformas Android e iOS. Ele é autoexplicativo, é de fácil manuseio, e ele permite que você anexe áudios, fotos, gravações, e que possa ser descrita a violação no momento em que você estiver sofrendo essa violação. Porque às vezes você passa por um problema, não estão me dando acesso ao processo, aí você deixa para lá e não quer fazer o peticionamento depois no escritório, porque dá muito trabalho. Nesse caso, você pode já imediatamente tirar foto, juntar as provas que você tem, reportar isso para a comissão ou para a Procuradoria de Prerrogativas, né, conforme cada estado, e exigir providências, né, e dentro desse próprio aplicativo você pode acompanhar o andamento da sua solicitação. Então, ele é muito interessante. Ele, inclusive, tem também uma opção de intervenção emergencial, que é um botão que você aperta para poder solicitar uma atuação imediata para uma violação iminente ali, né? E é uma ideia muito boa, e é mais um canal de comunicação da advocacia com as instituições. Eu somente ouvi algumas críticas a respeito da exigência que o advogado tenha um smartphone e um plano de dados, né, de internet. A gente sabe que, por mais que estejamos aí na era digital, muitos advogados ainda não usam smartphone, alguns nem celular têm, e eu tenho ponderado o fato de que, na verdade, esse não é o único instrumento que viabiliza a comunicação das violações sofridas, ele é apenas mais um canal. Então, por isso que eu acho que ele é muito interessante, e depende de uma divulgação, né, que muitos advogados ainda nem sabem que ele existe, e vários lugares do Brasil, várias seccionais que aderiram, tem falado que é importante essa publicidade para ter adesão, né, e ele funcionar. É uma ideia muito legal. Deixa eu só complementar aqui a outra questão que foi questionada, como que funciona, né? Bom, inicialmente, eu penso que deva ser feito assim, né, em regra. É feito um filtro para saber se aquela situação de fato é uma violação de prerrogativa, porque muitas situações reportadas, a comissão não configura violação, até porque o advogado não sabe quais são as prerrogativas que ele tem, então ele entende que aquela situação que ele passou é uma violação, mas nem sempre é. Então é feito esse filtro inicial, e aí vai ser depois feita uma análise da urgência do caso, né? Porque muitas vezes a gente precisa abrir o contraditório para a autoridade supostamente violadora, ou servidor que supostamente violou a prerrogativa, possa se manifestar e permita que a OAB, por meio da comissão de prerrogativas ou da procuradoria, faça uma atuação adequada. Então, isso aí pode demandar um tempinho. Quando o caso é urgente, aí a OAB tem que intervir imediatamente. Agora, o que eu percebi na prática é que as pessoas, os advogados em geral, eles preferem ligar para o plantão quando a violação está acontecendo naquele momento, porque é mais rápido, né? A comunicação é mais rápida para exigir a presença de um membro ou uma instrução para resolver a questão. E acho que essas colocações aí que cabem, eu acho muito legal a ideia. Doutora Sabrina, está com você agora. Sim. Está ouvindo, doutora? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Então, com relação aqui na subseção da Lapa, nós temos feito como? Quando algum colega nosso tem a sua prerrogativa violada, nesse caso, independente de ser mulher ou homem, basta a violação da prerrogativa, eles entram em contato. Até então, entravam em contato na subseção e essa situação era repassada para a comissão de prerrogativas. Desde a semana passada, foi lançado um novo número de prerrogativas, que esse número vai ser feito atendimento através do plantão por toda a comissão de prerrogativas. O número está divulgado, inclusive, no Facebook da OAB Lapa, mas eu até falo para vocês, mas de qualquer forma não vai dar para todo mundo gravar, então depois peguem ali no Facebook da OAB, é o 11 97413 0747. Então, se o advogado estiver sofrendo a violação das prerrogativas e ele não conseguir resolver, ele pode acionar os membros de prerrogativa. Nós estamos ali por trás, em regime de plantão, sempre em 2 advogados, e nesse caso, quando nós recebemos esse atendimento, nós vamos verificar se realmente houve uma violação, pelo que o advogado passa para a gente, pelo histórico que ele passa,
havendo essa violação, o membro se dirige até onde está esse advogado para tentar conciliar a situação, fazer com que seja resolvido isso de imediato e seja cessada a violação. Nós já tivemos atendimento em diversas situações aqui pela comissão, então nós vamos até o local, falamos com a autoridade coatora, resolvemos a situação da melhor maneira possível para que o direito do cliente não seja prejudicado também. Porque além da violação do advogado, o cliente muitas vezes tem a sua situação prejudicada. Então, às vezes não consegue ter vistas de um inquérito, de um processo, de alguma coisa, e isso prejudica todos os lados, né? Prejudica o trabalho do advogado, prejudica o direito do cliente, isso é uma cadeia, né? Vai desencadeando um monte de situações. Então, na OAB Lapa, o que nós estamos fazendo é isso, nós trabalhamos o caso desde que ele chega para a gente, e aí depois que a gente soluciona lá na hora, falamos para o advogado passar para a gente se ele quer fazer a representação do caso ou não. De qualquer forma, nós como membros, nós fazemos um relatório de todo o ocorrido, da violação, de toda a situação, para que a gente tenha um controle se o advogado vai representar depois esse órgão ou esse agente que cometeu a violação. Então, na OAB, na subseção da Lapa, nós estamos trabalhando desse jeito. Para os advogados que estão nos assistindo, peguem o número do plantão que está no Facebook da OAB Lapa e utilizem. Se estiverem dentro da nossa jurisdição ali, utilizem. E se estiverem fora, chamem as prerrogativas independentes, chamem as prerrogativas de onde vocês estiverem, se for necessário, para falar com qualquer um de plantão. Obrigada, doutora Sabrina. Excelentes considerações, doutora Camila, doutora Sabrina. E eu vou devolver a palavra para a doutora Camila, que eu acho que ela quer... Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui. Não, é só para dizer uma situação interessante que eu fiquei sabendo, na verdade um pouco revoltante no começo. Um colega, presidente da Comissão de Prerrogativas de uma seccional, me disse que não funciona, ele não colocava mulheres para trabalhar no plantão de prerrogativas, porque às vezes tinha que ir em presídio e mulher não ia em presídio. Eu falei, tá brincando, né? Não, peraí. E mulher não vai em presídio, gente. Tem um monte de advogado criminalista aqui no Espírito Santo, maravilhoso, que bota para quebrar aqui. Ele dizia que lá só homem fazia plantão. Eu falei, não é possível, você tem que mudar isso. Aí depois ele acabou adequando e colocou mulheres para atuar junto, e se fosse necessário ir no presídio, elas tivessem alguma insegurança que algum homem acompanharia, algum membro da comissão, mas você vê como é que está enraizada essa cultura, né, do machismo. E eu acho que o machismo ele não é ruim só para a mulher, não. É ruim para o homem também, né? Que tem que viver com a pressão aí, de que ele tem que ser o provedor, o mais inteligente, o racional. O homem é muito pressionado também por conta do machismo. Então, isso não faz bem para ninguém. Que bom, fiquei feliz depois de saber que ele mudou essa limitação lá, e agora as mulheres também estão fazendo. Eu adorava ficar no plantão aqui, quando eu participava da comissão. Ficava seguidas vezes no plantão, eu adorava. E lá a mulher não podia. Enfim, só uma questão mesmo, doutora Adriana. Doutora Camila, eu vou deixar aquela pergunta da doutora Kátia Dias mais para o finalzinho, que infelizmente nós estamos caminhando para o fim da nossa live. Nós ainda temos aí um quarto tema, e eu quero abrir sobre a criminalização da violação das prerrogativas, né, com base na lei de abuso de autoridade. Eu quero ouvir, né, não rapidamente, eu sei que não dá, mas com uma celeridade aí, sobre a visão, né, da doutora Camila, da doutora Sabrina, né, há quem diga aí que a lei de abuso de autoridade anterior era mais benéfica, por ser mais abrangente, enfim, quero ouvi-las, e depois nós voltamos na pergunta da doutora Kátia Dias, tá certo? Tá certo. Deixa eu fazer uma colocação que eu acho muito importante aí. Essa lei entrou em vigor no início do ano. Ela trouxe alterações importantes aí no sistema de processo penal, algumas garantias importantes, e também promoveu alterações no Estatuto da OAB, inserindo um artigo que diz que é crime a violação de algumas das 21 prerrogativas insertas no artigo 7º do Estatuto. Não são todas as prerrogativas, apenas as que estão descritas no artigo 7º, inciso 2, 3, 4 e 5. Somente a violação dessas 4 prerrogativas é que caracteriza o crime
de violação de prerrogativa. A primeira diferença que eu acho mais importante, e que foi muito debatida no encontro que aconteceu em Brasília esse ano sobre a criminalização, é sobre a diferença entre o crime de violação de prerrogativa e o crime de abuso de autoridade. São coisas distintas. Por que é importante a gente falar dessa diferença? Porque na lei de abuso de autoridade, na nova lei, além da necessidade da conduta do infrator estar inserida em algum tipo penal, existe um dolo específico que é exigido e que isso acaba sendo um elemento subjetivo cuja prova não é tão simples assim. São 5 dolos específicos lá na lei de abuso de autoridade. É que o agente tenha atuado para prejudicar alguém, para beneficiar a si mesmo, para beneficiar terceiro, por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, para a caracterização do crime de abuso de autoridade, é necessário que esse dolo específico esteja presente. Esse dispositivo não se aplica para o crime de violação de prerrogativas. Por que não se aplica? Porque o crime de violação está previsto no Estatuto da OAB, não é na lei de abuso de autoridade. Essa lei apenas promoveu uma alteração no Estatuto da OAB para inserir um dispositivo que trata da criminalização da violação de prerrogativas. Então, essa diferença ela tem que ficar muito clara para não haver aí uma dificuldade na efetivação dessa legislação, entendeu? Então, eu queria só colocar esse parêntese para a gente poder saber que esse dolo específico não se aplica, né, aos casos de criminalização da violação de prerrogativa. A segunda consideração que eu faço, na verdade, reiterando, é que apenas 4 incisos do artigo 7º, se violados, vão caracterizar a criminalização, vão caracterizar crimes, se violados, né? Que estão descritos aí no inciso 2, 3, 4 e 5, que é a inviolabilidade do escritório, o impedimento da comunicação com o cliente de forma reservada, a presença de representantes da OAB, quando houver a prisão em flagrante, motivada por fato ligado ao exercício da advocacia, e o direito aí do advogado de não ser recolhido, preso antes da sentença transitada em julgada, se não em sala de estado maior, e na sua falta em prisão domiciliar. Eu acho que esse dispositivo é bastante importante. Agora eu quero saber como é que vai ser na prática, né? Primeiro dizer que eu acho que essa lei foi um avanço, uma conquista da advocacia. Eu estou muito otimista, né? Mas eu acho que a gente ainda não tem como precisar o alcance da lei, porque a gente vai depender aí da atuação das instituições, né, por meio das comissões prerrogativas e das procuradorias, e vamos depender de decisões também que precisam tratar e julgar a conduta desses agentes. Mas eu estou muito curiosa e eu vou acompanhar de perto isso. Bom, o que mais poderia para falar daqui? Deixa eu ver. Bastante coisa. Não vai dar para a gente poder entrar muito no mérito, né, porque a gente não tem muito tempo, mas é um assunto muito importante. Acho que essa lei ela é melhor do que a lei anterior, porque a lei anterior ela fazia uma alusão muito genérica e aberta aos casos que poderiam caracterizar abuso de autoridade. Isso aí gerava discussões, a gente ficaria sempre à mercê das decisões, né, que interpretariam a lei conforme o critério do julgador. Nesse caso, é bem taxativo a situação em que estaria configurado o crime, além da pena ser muito maior. A pena antes era branda, né, de 3 meses a 1 ano e multa, e 10 dias a 6 meses era a pena anterior, mais a multa, e pela nova lei, a pena passou a ser mínimo de 3 meses, máximo de 1 ano com multa. Então, além dela ser taxativa e não dar muita abertura para debates, como acontecia na lei anterior, ela tem uma penalidade mais severa, né? Então, eu vejo com bons olhos o vigor dessa nova lei e estou curiosa para saber quais serão os desdobramentos. Vamos acompanhar. Doutora Sabrina, vou passar para você. Rapidamente, é uma lei nova mesmo. Eu acho que todos estamos apreensivos e otimistas para verificar como que vai se desdobrar, como que vai se desenrolar essa situação. Acho que só o tempo mesmo para a gente saber se realmente é uma lei que vai ter a efetividade que a gente espera e como vão ser julgados exatamente esses casos, né? A autoridade que às vezes violou é que vai julgar, então tudo isso a gente precisa de um tempo para poder sentir e poder
podermos nos posicionar com relação a isso. Eu acho que é uma lei interessante, sim, foi bem preparado, bem pensado, mas é algo que a gente ainda não tem muito campo para trabalhar, para saber em que ponto estamos. Então, vamos esperar mesmo. Também estou ansiosa e curiosa para saber os desdobramentos, como que vai ficar essa situação. Eu quero colocar, não temos muito tempo, mas sobre essa última questão, uma fala que eu sempre repito: nós fazemos a nossa história, né? A jurisprudência também é feita por nós. Então, tudo depende muito de nós, né? Falando hoje para as mulheres. Não adianta nada uma lei, regras, avanços, se nós não abrirmos as nossas bocas e não formos à luta, né? Então, que nós tenhamos isso, né, como parâmetro para o dia a dia. Nós não podemos nos calar. A doutora Camila expôs de forma muito clara, muito precisa, né, muito inteligente a questão da prerrogativa dos direitos da mulher advogada. A doutora Sabrina também, muito obrigada. Nós vamos caminhar agora para as considerações finais, né, que infelizmente essa live está acabando, nós podemos fazer uma segunda, viu, doutora Camila? E com certeza a senhora será convidada. Ficou aqui a pergunta da doutora Kátia Dias sobre essa situação de como é que ficou a questão da mulher advogada, porque voltando a contar os prazos, a nossa situação realmente é uma situação diferente da do homem. E nós já tratamos isso em 2 ou 3 lives. Se a doutora Camila quiser, em rápidas palavras, responder, ela disse que queria, então, por favor, faça isso, e na sequência, nós vamos ouvir a doutora Sabrina em considerações finais, a doutora Camila também já pode responder a pergunta e caminhar aí para suas considerações finais, e nós vamos encerrar, então, a nossa live. Tá certo. Bom, essa questão que a Kátia colocou é uma situação que faz parte da realidade de muitas mulheres, né? E em que pese existir a emancipação feminina, muitas atribuições ainda são postas sob a nossa responsabilidade, né? O cuidado da casa, dos filhos. E eu converso muito com os meus amigos homens a esse respeito, quando eu escuto a frase: eu sou um ótimo pai porque eu ajudo a cuidar do meu filho. Você não ajuda, né? Você exerce a paternidade, que é a sua obrigação. Você ajuda, não, você cumpre o seu dever. Ou que eu sou um bom marido porque eu divido as tarefas da casa. Você divide porque você mora na casa, você tem a obrigação de zelar pelo conforto do local que você mora. Então, essa mentalidade, às vezes a gente reproduz, né, os homens às vezes reproduzem isso, sem pensar o quão machista é essa fala, né? Eu ajudo a cuidar do meu filho. Eu não aceito ouvir isso, imediatamente eu faço essa intervenção quando eu ouço meus amigos falarem. Mas eu acho que isso vai depender, né, essa mudança, de muitas coisas, dentre elas da educação que a gente dá aos nossos filhos, que hoje eles estão crescendo vendo as mães trabalhando, sabendo que isso é uma realidade, que isso é absolutamente normal, e fazendo também os nossos maridos, companheiros, entenderem que nós não temos obrigação de cuidar de todas as atribuições do lar sozinhas, né? Eu tenho vários amigos aí que são quase chefe de cozinha, que fazem mais comida melhor do que um monte de mulher. Então, essa atribuição feminina está caindo por terra, graças a Deus, tem sido absorvido, porque os homens que ainda não conseguiram entender o nosso poder, eles não estão sabendo lidar com a nossa independência, com a nossa força, eles estão um pouco perdidos ainda. Alguns que insistem em ser machistas, eles não estão sabendo lidar com a gente. Os demais que são, né, já estão abraçando essa ideia de que nós temos as mesmas condições que os homens, ocupamos os espaços que antes eram reservados somente a eles, por competência, não é porque nós somos mulheres, nós chegamos lá porque nós somos boas. Então, o ideal é a gente já criar nossos filhos, exigir políticas educacionais aí voltadas para essa igualdade, para a ausência de diferenciação por gênero. Isso não cabe mais na nossa conjuntura atual. Então, temos que delegar isso já antes de casar, fazer os maridos entenderem, os namorados, né? Entenderem que nós não temos obrigação de fazer comida todo dia, ele pode fazer também, vamos dividir as atribuições, porque a mulher precisa trabalhar tanto quanto o homem, né? E eu vejo com muita frequência quantas mulheres são prejudicadas na sua atividade profissional
porque depois de ter filho, elas acabam reduzindo a jornada para ficar mais tempo com as crianças, porque não querem delegar a educação para uma outra pessoa. Então, é muito importante que o homem apoie a mulher, o pai, né, o companheiro, e seja feito esse equilíbrio para a gente poder ter uma atividade profissional como eles, né, e exercer de forma independente, autônoma. Então, é essa consideração que eu queria fazer. Muito obrigada. Já vamos encerrar, né? Eu acredito. Mas aí você volta a palavra para mim, para eu fazer a despedida, por favor. Ou eu faço agora? Acrescentando aí a doutora Camila, essa questão, como colocou a doutora Kátia Dias, a suspensão, ela foi suspensa, né? Nós tivemos aí o retorno dos prazos e a mulher vai ter que administrar bem isso. E é como ela disse, nós não podemos fazer muita coisa, ficamos segurando, não podemos fazer muita coisa, mas essa consciência é necessária. Doutora Sabrina, faça suas considerações finais, depois nós retornamos para a doutora Camila para fazer. Eu quero agradecer de maneira especial a doutora Camila por ter aceitado o convite da Comissão de Prerrogativas. Eu acho que foi brilhante a sua participação, nos enriqueceu muito. Agradecer a doutora Adriana Gomes, o doutor Luiz Rogério e toda a diretoria da OAB. Agradecer também em especial aos membros da Comissão de Prerrogativas, que não participaram da live de hoje, mas estão todos nos bastidores aqui no nosso grupo de prerrogativas trabalhando nesse momento. O doutor Caio, o doutor Helenivo, o doutor Elisângela, o doutor Guilherme, o doutor Lincoln, o doutor Manuel Martins. É uma equipe bem concisa, acho que todos estão trabalhando em prol do mesmo objetivo. E, assim, o que eu quero deixar de consideração final nessa live é a importância do posicionamento da mulher advogada. É o que a gente conversou durante toda a nossa live, todo o nosso bate-papo. Mulheres, não se sintam acuadas, não deixem os seus direitos, as suas prerrogativas serem violadas e ficarem quietas, ficarem acuadas, ficarem silenciadas na hora. Se você não conseguir reagir na hora, faça-o depois, mas faça, represente, chame a comissão de prerrogativas, se posicione. Se você não se sentir confortável em fazer aquela hora, não tem problema. O importante é que faça, que não deixe essa situação se perpetuar, porque uma vez que a gente deixa acontecer e outras deixam acontecer, isso continua tornando-se frequente, e a gente precisa acabar com isso. Então, o apelo às advogadas, vamos fazer valer as nossas prerrogativas. Foi um prazer participar da live de hoje, muito obrigada a todos. Doutora Camila? Bom, eu queria dizer que eu adorei estar com vocês, foi maravilhoso o debate, foi um prazer imenso. Espero que possamos em breve estarmos pessoalmente, quem sabe em alguma oportunidade juntos, reunidos, né? Mas foi muito legal, acho que fomentar esse debate, ele contribui só para fortalecimento mesmo da nossa categoria, né, e a união, ela é imprescindível. Eu acredito que a gente vai crescer muito aí, os homens que, se preparem, porque a gente está só começando, né, os que têm ainda uma certa resistência, graças a Deus ainda são poucos, né, mas foi um prazer muito grande, queria deixar um abraço aí para todos vocês, agradecer aí o doutor Luiz, Rogério, pela oportunidade, pelo convite, doutora Sabrina, doutora Adriana, foi muito bom, e todos os nossos ouvintes aí que ficaram até o final, muito obrigada, foi um prazer, uma honra estar com vocês, um grande abraço. Eu também agradeço, doutora Camila, doutora Sabrina, e todos os avisos que eu ia dar, nós vamos aproveitar que tem um homem aí na live agora junto com a gente, e ele vai dar os avisos, vai fazer os agradecimentos, e vai encerrar essa live que foi prazerosa. Muito obrigada aos ouvintes, aos participantes. Nós vamos falar mais sobre prerrogativa da mulher, viu, doutor Luiz? Vamos marcar logo e vamos falar mais, Sabrina. E é um tema importantíssimo, doutora Adriana. Quero agradecer imensamente a doutora Camila, a doutora Sabrina, a doutora Adriana, e dizer a todos e todas que quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Elas querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Ou estou errado?
Verdade. Nós temos que ter respeito. Os advogados, Perfeito, é isso mesmo. eles cobram muito o quê? Respeito às suas prerrogativas, mas eles não respeitam muitas vezes os direitos dos outros colegas advogados e das outras colegas advogadas. Verdade. E é isso que nós vemos todos os dias na prática. E eu quero ir além deste meu comentário. Muitas vezes, nós advogados, vou colocar dessa maneira, nós advogados também não respeitamos os direitos dos colegas advogados LGBTs+. Isso é muito importante que isso seja colocado nesse debate. Por que tanto preconceito? Eu não consigo entender. Por que tanto preconceito com aquela colega advogada que usa uma roupa mais curta? Ou que quer se vestir de uma maneira, digamos, entre aspas, diferente dos padrões que a sociedade contemporânea assim coloca? Por quê? Qual o problema? Se a mulher quer se vestir dessa maneira, é problema dela. E o que eu tenho a ver com isso? A mesma coisa, a opção sexual de cada um. O que eu tenho a ver com isso? É problema de cada um. Nós temos que ter respeito às diferenças. E aqui, esta diretoria, esta subseção coloca ao debate. Tanto é que nós temos uma comissão de diversidade sexual e gênero muito forte. E quero lembrar que, diante disso, nós teremos amanhã, às 19 horas, um tema importantíssimo, que é a criminalização da homotransfobia. O palestrante será o Dr. Paulo Ricardo Iotti Vecchiati, que é um grande especialista no assunto. E eu convido todas e todos a participarem amanhã às 19 horas dessa importantíssima live, tão importante quanto a de hoje, que falamos sobre as prerrogativas da mulher advogada. Na quarta-feira, também teremos uma live que é Gestão em Tempos de Covid, às 19 horas e 30 minutos. Tema também muito importante. Na quinta-feira, às 16 horas, como fazer marketing digital em tempos de Covid-19. Dia 21, também na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, a hipnoterapia e PNL. E eu acabo de receber também a confirmação que na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos o ministro José Barroso Filho, que é o ministro do Superior Tribunal Militar, que estará com uma entrevista exclusiva para a OAB da Lapa aqui em nosso Facebook. Doutora Camila, o tema hoje foi tão importante que nós tivemos audiência em Sintra, em Portugal, em Manaus, Rio Branco, Rio de Janeiro, Manaus e Rio Branco. Manaus, Rio Branco, Rio de Janeiro e Sintra, em Portugal. Eu quero aqui agradecer imensamente por esta palestra, por essa live. As portas da OAB da Lapa estão assim escancaradas para Vossa Excelência. Eu não vejo a hora de um dia poder receber Vossa Excelência aqui de maneira presencial. Foi um prazer muito grande tê-la aqui. Doutora Sabrina, muito obrigado. A OAB Lapa está muito agradecida por tê-la como integrante da Comissão de Prerrogativas, juntamente com todos os demais colegas. Leve o nosso caloroso abraço. Não podemos abraçá-los nesse momento de pandemia, mas leve o abraço virtual. A doutora Adriana Gomes, muito obrigado, assim como eu agradeço imensamente a toda a diretoria desta subseção da Lapa. E aqui nós temos aquela nossa famosa frase, o trabalho não para. E o trabalho não pode parar, porque aqui nós fazemos com amor, com carinho, com dedicação para todas as advogadas e advogados. Quero agradecer a doutora Cristina Toninato, nossa diretora tesoureira, doutor Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral, doutor Martins, nosso vice-presidente, e a nossa conselheira pela Lapa, doutora Kátia Dias. Agradeço a todos os nossos internautas, forte abraço a todos vocês e até amanhã em uma live aqui no nosso Facebook. Até mais, fiquem com Deus.
E Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Amém. Um abraço, gente. Boa Um noite. abraço, tchau, boa noite.